Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de geografia? Espero que estejam todos bem. Abra um livro lá na página 176 e aí hoje nós vamos estudar sobre os rios brasileiros. Vocês sabiam que cada parte do rio tem um nome? E vocês sabiam que um dos maiores rios do mundo está aqui no Brasil? Esse rio é o Rio Amazonas. Ele é um dos maiores rios do mundo, junto com o Rio Nilo, sim, aquele lá da Bíblia. Bom, alguns rios eles vão ser formados a partir do derretimento de geleiras ou de muitas chuvas, ou então de fontes subterrâneas. Então, essas são as origens dos rios. E as partes dos rios são a nascente, que é o local onde ele nasce, o afluente, que geralmente são rios menores que alimentam um rio maior, ou seja, eles colocam as suas águas nesse rio maior, e tem a foz, que é onde o rio deságua. Geralmente, os rios brasileiros, eles vão desaguar no mar, como esse da foto. Os rios eles podem ser perenes ou temporários. Os rios perenes são aqueles que são permanentes, ou seja, eles nunca secam completamente. Eles podem até ficar com menos água, secarem um pouquinho, mas eles nunca vão secar completamente. E tem os rios temporários, que são aqueles que aparecem no período de chuva e quando começa o período de seca e de estiagem, eles vão sumindo e secam completamente. A maior parte dos rios brasileiros, eles são perenes, ou seja, são rios permanentes. Um exemplo de rio permanente ou perene é esse daqui, que é o Rio São Francisco. Aí tá mostrando onde ele nasce. Ele nasce em uma serra e ele banha cerca de 521 municípios e passa por 5 estados, inclusive o nosso, e também ele banha a nossa cidade. As bacias hidrográficas são um conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes. Deixa eu explicar direitinho. Todos os lugares que são banhados por um rio, ele vai fazer parte da bacia hidrográfica desse rio. No Rio São Francisco, a bacia hidrográfica ela leva o nome dele. É Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Por quê? Porque ele é o rio principal, ele é o rio mais importante dessa região. E aí todas as cidades, todos os estados, como vocês viram, as 521 cidades e os 5 estados que são banhados pelo Rio São Francisco, eles fazem parte da bacia hidrográfica do São Francisco, certo? Bom, e quem é que fica dentro dessa bacia hidrográfica do São Francisco? O Rio São Francisco, porque ele é o rio principal, e todos os outros rios menores que estão ali ao redor do Rio São Francisco, certo? Os rios afluentes, que são aqueles rios que alimentam o Rio São Francisco. Como existem muitos rios no Brasil, vocês estão vendo aí a quantidade de rios que tem? Aí são os rios principais, esses mais fortes, e esses menorzinhos aí são todos os afluentes, rios menores. Bom, e como vocês perceberam, existem muitos rios no Brasil e existem muitas bacias hidrográficas. Então, para facilitar, para que a gente não tenha que estudar um monte de bacia hidrográfica, foram desenvolvidas as regiões hidrográficas. O que é isso? Numa região hidrográfica pode existir uma ou mais bacias hidrográficas. Então, nós estudamos por regiões. E aí, se vocês olharem no mapa de vocês, lá na página 177, vocês vão ver que existem ainda várias regiões hidrográficas, não é? E aí, vocês conseguem olhar e perceber qual a maior região? A maior região hidrográfica é a região amazônica, não é? E é lá onde está o maior rio também, que é o Rio Amazonas. Vocês conseguem encontrar a nossa região hidrográfica? A nossa região hidrográfica é a laranjinha, que é a região hidrográfica do São Francisco. Vocês lembram que eu falei que os rios eles podem ser temporários ou permanentes? Bom, todos os rios eles vão passar por um processo chamado de cheias. É um fenômeno natural que ocorre quando o volume de água dos rios aumenta por causa das chuvas. Só que esse fenômeno natural, ele tem causado muito problema para as pessoas, por quê?
Muitas pessoas constroem casas ou cidades inteiras ao redor do rio. E o que acontece é que no período das cheias, o rio acaba inundando bairros, inundando casas ou cidades e gerando problemas, prejuízos. Vocês já escutaram alguma história, conhecem alguém, ouviram em jornal falar sobre esse problema das cheias ou de casas inundadas? Por que que isso acontece? Porque essas casas, elas foram construídas muito próximas ao rio e elas pegaram o espaço da várzea, que é o espaço que o rio ele vai usar no seu período das cheias. Outro problema que acontece com muita frequência é o assorreamento, que é quando as pessoas elas desmatam as áreas próximas aos rios, principalmente para plantar. E essa área, como eles desmatam e tiram as plantas, então aquela areia ela vai ficando solta e sofre a erosão. Então essa areia ela é levada para dentro do rio no período das chuvas. E esse rio ele vai perdendo profundidade porque ele começa a acumular muita terra. Com certeza que se eu perguntar qual a importância dos rios, todo mundo vai falar que é importante para lavar louça, para escovar os dentes, para tomar banho, mas ele é importante também para a agricultura, para produzir nossos alimentos. É muito importante para a produção de energia. Então a gente tem aqui a hidrelétrica de Sobradinho, que é uma cidade vizinha nossa que produz a energia que nós consumimos. E é muito importante para o transporte em lugares onde não dá para ir sem ir de barco. E quem aqui já usou a barquinha para ir de Petrolina para Juazeiro ou de Juazeiro para Petrolina e atravessou o rio?